E aí, pessoal, tudo beleza? Tô sumido, mas aos poucos a gente vai retornando para trazer os nossos vídeos sobre dicas de concursos e tudo mais que vocês têm pedido aqui para mim. Agora tá dando um pouquinho mais de tempo e eu pretendo voltar com tudo com os vídeos aqui para o canal. E esse vídeo de hoje é um vídeo que o pessoal tem pedido muito, que é para eu falar sobre como estudar, como memorizar melhor a lei seca. Quem não tem dificuldade com a lei seca? No meu caso não era diferente, eu também tive dificuldades. Vou contar para vocês como que eu superei essas dificuldades e vou revelar qual que foi o método que eu usei para melhorar muito a minha capacidade de lembrar lei seca. Meu nome é Thales Braguinho Leão, sou professor de Direito, juiz federal, tenho mais de 15 anos de experiência na área de concursos e tenho gravado vídeos aqui para tentar trocar um pouco dessa experiência com vocês e passar um pouco desse meu conhecimento para assim ajudar você a também realizar o seu sonho nos concursos. Mas, para que eu consiga te ajudar, você precisa me ajudar também, e eu tenho notado que a maioria dos meus vídeos não tem tido muitos likes, muitas curtidas. Eu preciso muito que você deixe a sua curtida, que você comente se puder, porque através disso que eu vou saber se estou no caminho certo, se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Então, isso não te custa nada, é facinho, deixa esse like aí e vamos falar sobre o que importa, que é sobre o conteúdo do vídeo. Mas primeiro eu quero dizer para vocês que eu tenho uma novidade muito importante e essa novidade é que finalmente, atendendo a vários pedidos, eu criei o meu canal lá no Telegram. A ideia desse canal é centralizar tudo que eu tenho produzido aqui nas redes sociais para que assim você que não tem Instagram, porque não gosta ou porque a esposa ou o marido não deixam, né, não é mesmo? Você que não tem Instagram, poder acompanhar também o que eu posto no Instagram e eu vou postar tudo do YouTube lá no Telegram, também no Instagram. Vou centralizar tudo no Instagram, nesse canal novo do Telegram. O link para ele está aqui na descrição, então já entra nesse canal para você não perder. E é claro, eu vou colocar também conteúdo exclusivo para esse canal no Telegram. Inclusive, estou com algumas ideias de trazer aí temas quentes, temas importantes para concursos, conteúdo exclusivo para quem tiver no meu canal do Telegram. Não perca essa oportunidade, já entra agora lá no canal e eu não vou deixar como formato de grupo. Vai ser somente um canal em que eu vou postar o conteúdo e o máximo que vai acontecer é vocês poderem fazer comentários e a gente poder dialogar por meio desses comentários. E quem não quiser ver os comentários é só ver as postagens principais que só eu vou fazer. Não vai ter nada de bom dia, boa tarde, boa noite, porque de grupo chato a gente já tem o suficiente lá no WhatsApp e eu não quero trazer mais um para vocês. Sigam aí o meu canal no Telegram, é a grande novidade. Eu vou trazer outras novidades em breve, não vai parar por aí. Fica comigo porque eu pretendo trazer muita coisa nova ainda nesse meio do ano. Como eu disse para vocês, eu também tinha muita dificuldade com lei seca e nisso eu tenho que dizer que o xadrez, a prática do xadrez não me ajudou tanto, ao contrário do que muita gente pensa. Por mais que o xadrez ajude e trabalhe bastante a questão da memória, o meu ponto fraco sempre foi justamente a memória, inclusive nas partidas de xadrez. Lembrar das coisas sempre foi a minha maior dificuldade. Eu tinha mais facilidade de compreender do que de lembrar. No mundo jurídico, isso foi quase que a mesma coisa. Eu tive a minha formação bastante crítica do ensino do direito crítico, ensino jurídico crítico, faculdade pública, eu fiz iniciação científica, eu já pensava em pós-graduação, então eu tinha uma certa dificuldade de mastigar o conteúdo da lei seca e lembrar aquilo depois. Essa dificuldade iniciou lá nos meus concursos de nível médio, mas ela se tornou ainda mais gritante na fase dos concursos de nível superior. Porque não pensem vocês, não é só concurso de nível médio que cai decoreba de lei. Decoreba de lei também cai nos grandes concursos, como magistratura, Ministério Público, defensorias, delegados de polícia e etc. Esses concursos também, principalmente na primeira fase, têm um conteúdo muito grande de lei seca e você tem que ficar antenado à lei seca. Mas aí fica a pergunta que é o tema do nosso vídeo. Como que eu fiz para conseguir melhorar essa lei seca?
Para poder contar isso para vocês, eu quero que vocês me permitam ilustrar por meio de uma historinha. Essa historinha é interessante porque ela mostra como que eu evoluí ao longo dos meus estudos e no final eu vou trazer uma lição para que vocês também tentem evoluir a sua forma de estudos e quem sabe não consigam otimizar esse método que vocês estão utilizando hoje para estudar e tentar memorizar a lei seca. Eu já era servidor público, já tinha tomado posse no meu primeiro cargo e estava tentando fazer vários outros concursos de nível superior para, claro, tentar pular novos degraus e aumentar o meu nível dentro dos concursos públicos. Um dos concursos que eu fiz nesse período já após a minha posse no INSS foi o concurso de procurador municipal no município do interior de São Paulo. E eu fui fazer esse concurso e lembro de uma questão que me marcou muito. Naquela época, isso pelos idos de 2007, 2008, já estava muito latente a discussão sobre o número de vereadores em cidades pequenas. Havia uma discussão que veio da jurisprudência, uma decisão muito importante do STF, que depois redundou numa emenda constitucional estabelecendo proporcionalidade no limite do número de vereadores conforme a população de cada cidade. Eu lembrava do julgamento, da essência desse julgamento, por que ele foi decidido, era um município do interior de São Paulo, chamava Mira Estrela, eu lembrava de muitos detalhes, eu tinha uma concepção crítica daquele julgamento, eu poderia descrever uma boa dissertação sobre aquele tema. Mas a questão que veio para mim, e eu já comecei a ler animado, porque eu falei, esse tema eu conheço bem, ela veio e depois de fazer toda a narrativa sobre o conteúdo, sobre o contexto daquela discussão sobre o número de vereadores, as alternativas queria que eu pura e simplesmente soubesse quantos vereadores poderia haver na cidade cujo concurso eu estava fazendo, que era o município de São Carlos. Ele dizia, o município de São Carlos tem tantos mil habitantes, sendo assim, a letra A pode ter 10 vereadores, B 11, 12 e por aí vai. E aí, o que o examinador estava cobrando? A decoreba da tabela que a Constituição trazia para o número de vereadores. Então não importava se você tinha um juízo crítico sobre o posicionamento que o STF adotou, sobre a emenda constitucional que veio para tentar contornar esse problema criado na jurisprudência, não interessava nada disso. Tudo o que eles queriam saber é, você decorou a tabela do número de vereadores? Sim ou não? E aquilo me marcou muito, porque eu falei, nossa, mas eu tenho conhecimento, mas eu não consegui acertar, eu chutei e errei o chute, não me dei bem nessa questão, não deu certo. E aí, a partir disso, eu comecei a procurar um pouco mais métodos de estudos para memorização da lei seca. Num outro concurso, um pouco tempo depois, eu não lembro exatamente quanto tempo depois, eu fui fazer o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás para a magistratura de Goiás, e uma das questões que me marcou muito é uma questão que, entre as alternativas, ela afirmava que um determinado conselho, dentro do contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele conselho teria 4 membros. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas era algo assim. Ela afirmava, como quem não quer nada, que aquele conselho tinha 4 membros. As outras alternativas eu não tinha muita certeza, mas uma coisa eu tinha certeza. Aquele conselho que eles estavam afirmando não tinha 4 membros, tinha 3. E como que eu sabia disso? É porque eu tinha feito um método de decoreba bem diferenciado que me fez prestar atenção nesses detalhes que às vezes nem são razoáveis. E aí, a questão lá pedia a alternativa incorreta, com base nisso eu tinha certeza que aquela estava incorreta, eu assinalei a resposta e acertei. Eu me recordo que nessa viagem, na volta para minha casa, conversando com pessoas mais experientes que eu em concursos, com cargos melhores do que o meu naquela época, as pessoas falaram assim, mas como é que você lembra desse detalhe específico? Porque é um cargo que não é nem importante dentro da estrutura da proteção da criança e do adolescente. Se você lê uma doutrina ou se você lê a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um detalhe que você vai deixar passar, você não vai realmente ficar antenado nele. Como ficar antenado nesses detalhes que, a princípio, o livro, o professor ou você mesmo vão achar que é um detalhe bobo que não vai ser cobrado, mas às vezes é. Aí que entra a técnica que eu já estava utilizando. Primeira coisa que eu fiz foi eu evoluir da simples leitura
do Vademecum, que eu já mostrei para vocês aqui nas redes, que eu fazia leitura incansável de Vademecum, com anotações, que isso eu acho que todo mundo já está fazendo. E é claro, eu não lia uma vez só, eu li várias vezes Constituição, CPC, Código Civil, Consumidor. As leis mais importantes a gente tem que ler, tem que prestar muita atenção. Eu gostava de grifar para poder ajudar na concentração, não que isso me desse alguma vantagem, mas aí na revisão era interessante para ver o que eu destaquei, para ver se eu destacaria diferente. Mas a ideia era, você precisa ter repetição. Essa é a primeira lição, repetição. Mas a gente começa a observar que determinado nível de detalhe, a mera repetição pode não ser suficiente para todo mundo. Existem pessoas que leem uma, duas vezes e decora, que memoriza detalhes absurdos ali da lei. Mas eu não era assim e acredito que você, se está assistindo esse vídeo, também tem a mesma dificuldade e também não é assim. E aí, então, que eu descobri uma forma muito interessante de fazer essas revisões, que é, obviamente, por meio de questões. Mas quando a gente fala por meio de questões, eu queria apresentar para vocês o meu segredo. Eu fazia questões com esse material que eu estou mostrando para vocês. A minha coleção de livros do professor Guerrinha. Essa coleção, e eu vou mostrar aqui uma capa de um livro para vocês verem como que funciona, e justamente o do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu mostrei como exemplo para vocês, ele traz uma metodologia, uma pedagogia de treinamento e revisão que eu achei muito diferenciada, e para quem tinha dificuldade de memorização de detalhes absurdos, essa metodologia é muito interessante. Por que eu falo de metodologia? Porque antes de você abrir o Google e sair procurando aí, querendo comprar os livros do Guerrinha, infelizmente o professor Carlos Guerra deixou de atualizar os livros dele e, até onde me consta, não há novas edições desses livros, e mesmo que vocês encontrem para comprar esses livros, eles vão ser edições antigas e talvez não faça muito sentido você comprar esses livros para incluir na sua revisão. Mas então por que eu estou falando deles, mesmo se você não encontra isso no mercado? Porque a minha proposta, lá no final desse vídeo, vai ser a gente refazer o método que o Guerrinha utilizou nesses livros para a gente atualizar os nossos estudos hoje, para a nossa decoreba ficar em dia, a nossa memorização ficar de acordo com todos os detalhes que o examinador pode pedir numa prova de concurso, que é o nosso grande objetivo. Então aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, nesse capítulo sobre conselho tutelar, o professor Guerrinha destacava de uma maneira muito interessante cada trecho da legislação. Qual que era a técnica? Você pegava a lei, lia aquele capítulo em referência da lei, depois vinha no livro dele fazer os exercícios de revisão. E os exercícios de revisão dele eram numa metodologia quase que de ensino primário. Primeiro ele colocava nesse formato que você tinha que escolher entre uma e outra opção. Olha como é fácil. Você vai ligando com o que você estudou anteriormente, porque tem duas opções. Isso no concurso não existe, mas é um método para você caminhar para a memorização. Então o primeiro passo é esse, ele dá as duas opções. Depois ele punha verdadeiro ou falso, depois ele punha questões de complete, essa é uma questão de complete, e depois ele punha também as questões de múltipla escolha. Então ia ficando mais difícil, de uma maneira que você ia revisando o mesmo conteúdo, mas aumentando o grau de dificuldade com que você revia aquilo. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui para a gente poder ver. Eu trouxe inclusive de direito constitucional, porque é interessante que ele não usava apenas lei seca. Ele aproveitava essa metodologia dele para dar uma revisada geral, inclusive em conteúdo de doutrina, o que eu acho bem interessante. Aqui a gente tem um formato de múltipla escolha, aqui são outras questões de doutrina também em múltipla escolha, e ele tinha também algumas questões, aqui como eu estou mostrando para vocês, no formato V ou F, para você treinar a sua capacidade de dizer verdadeiro ou falso. Claro que isso nada mais são do que questões, e se você perguntar para mim, mas então não é a mesma coisa eu entrar nesses sites de questões de concurso e fazer muita questão? Eu vou dizer para você, fazer muitas questões nesses sites e qualquer outro software que você use para simular questões é excelente, é um método muito bom, só que não é um método tão pedagogicamente estruturado quanto esse do Guerrinha, porque ele passava ponto a ponto da lei de maneira que você não deixava escapar detalhe algum.
Tanto é que quando eu fui surpreendido naquela prova por um detalhe até absurdo de saber, eu não lembro nem qual conselho é esse para vocês terem uma ideia, de tão absurdo que é lembrar disso. Mas na hora da prova, como eu fiz uma revisão de véspera, as 4 últimas semanas antes da prova, eu basicamente revisava os meus resumos, esse conteúdo de lei seca e os caderninhos do Guerrinha, eu chegava muito afiado para a hora da prova e antenado em detalhes que pareciam realmente fora da realidade do concurseiro. Isso deu um salto de qualidade na minha nota, porque eu comecei a aumentar muito essas questões que aparentemente são dificílimas, e eu comecei a tirar pontos, porque para mim parecia fácil, porque eu tinha visto aquilo várias vezes ao longo da minha preparação de véspera, ainda que fosse um conteúdo que eu não ia lembrar tão bem depois. E aí o que eu proponho para vocês em termos metodológicos, hoje, em 2021, vocês que usam, por exemplo, um software, como a gente já mencionou aqui, o uso daquele software do Anki de revisão espaçada, ou qualquer outro que promova esse tipo de revisão, é interessante você pensar naquela metodologia para incluir as suas questões. Então, em vez de você ficar preso apenas no que foi perguntado nos concursos, de repente você pega os códigos principais, como por exemplo a Constituição, e vai colocando os artigos dela daquela maneira ali. Você tira uma palavra, coloca 2 opções para você depois tentar lembrar. E aí depois você cria os seus VOFs, depois você cria as suas múltiplas escolhas. E aí você vai me perguntar, mas não vai levar muito tempo criar esse material? Talvez leve. Então você é um candidato que já está na reta final, quase sendo aprovado, para você é melhor já buscar um material pronto, assim como eu busquei os livros do Guerrinha. Na minha época era uma ótima opção. Você que está começando agora, principalmente o pessoal que me segue, que ainda está na faculdade, vocês não precisam ter medo do tempo. É melhor estudar com qualidade e ter boa revisão de última hora do que ficar com medo de demorar muito tempo e isso te atrapalhar. Então você estuda com qualidade, já vai criando o seu mecanismo de revisão para pré-prova, e isso dentro de um software, por exemplo, para revisão em flashcards, para você fazer isso semanalmente, periodicamente, vai ficar muito interessante para você tentar memorizar e nessa escala de níveis de dificuldade. Você pode, por exemplo, criar um baralho para nível 1, 2, 3, 4 e você mesmo vai ampliando dentro do seu estudo esse nível de dificuldade. É uma metodologia interessante e que realmente funcionou para mim. Eu consegui memorizar detalhes que nem eu acreditava e espero que, se você conseguir incorporar isso no seu método de estudos, possa render algum fruto, porque sempre é esse o meu objetivo. Quando eu conto as minhas experiências, para tentar mostrar para vocês, afinal de contas, uma forma que um aprovado conseguiu utilizar para superar as suas próprias dificuldades. Não é um método pronto, não é um método universal, isso não vai funcionar para todo mundo, mas para saber se funciona para você ou não, nada melhor do que testar e tentar descobrir o que você acha sobre isso. Era o meu método, para mim funcionava muito bem. Não deixa de curtir o vídeo, seguir o canal, acompanhar o que eu estou produzindo aqui e agora também o que eu estou trazendo lá no nosso Telegram, porque lá vai ter muito conteúdo exclusivo e em breve também eu vou ajudar vocês nessas revisões de lei seca, tentando produzir algum conteúdo nesse formato estruturado. Quem sabe não pode ser uma boa. Se o pessoal movimentar lá no canal no Telegram, eu animo de começar a produzir isso. Então, já aproveita, segue lá no canal. Muito obrigado por ter visto até aqui. Até o nosso próximo vídeo e espero não sumir tanto dessa vez quanto eu sumi nas últimas semanas. Um grande abraço, bons estudos, muita força aí que os concursos estão voltando. Até mais!